eu acho que você pode fazer, então, essas boas-vindas para o nosso querido Léo, que está aqui conosco nessa reunião. Bom, massa. Então, primeiramente, assim, Léo, estamos aqui, né, primeiro com Léo Moraes Batista. Que prazer te ter aqui para a gente curtir esse momento de sombra e água fresca, né? Então, só queria te dar as boas-vindas já falando um pouco desse título. Como é difícil sempre nomear, né? E hoje aqui, numa conversa, a gente está aqui para nomear algumas coisas, né? Arejar algumas ideias. E esse nome surge no meio dessa situação que a gente vive coletivamente, dessa pandemia, isolamento social, desafios, né, da nossa mente, corpo e espírito, individuais e coletivos. E aí uma das coisas que, junto com o Maurício, a gente pensou para o Parque das Dunas, esse contexto, mesmo estando virtualmente, para nosso desejo de um festival manifesta, né, para estar juntos, a ideia de celebrar ou estar juntos num festival, celebrando, apesar de tudo, o que nos resta é essa sombra e água fresca, né, esse lugar de respiro. Então, o convite hoje, para a gente começar, é um pouco para a gente iniciar a conversa, conhecer um pouquinho, né, o que você leva para este momento? O que você traz para esse momento que você vai parar numa sombra, tomar uma aguinha, bater um papo? O que são esses elementos que você leva de início? Eu acho que a gente precisa respirar, porque está sufocante, né? Então, acho que respirar é o que é mais importante para a gente levar para esse lugar dessa sombra, né? E, ao mesmo tempo, também se banhar com essa água fresca, né? Que tem essa possibilidade, essa dinâmica realmente que está nesse alimento e retroalimento na troca e nas mediações, interações sociais do nosso cotidiano, né? Que, de alguma forma, né? Essa água fresca, né? Nesse percurso tenebroso, nefasto que a gente está vivendo, né? Da pandemia e do Covid-19, principalmente aqui no Brasil, né? Surreal que a gente está vivendo aqui. E nessa vida telânica, né, nesse lugar que a gente está vivendo aqui, eu acho que o respiro cotidiano, ele é essa grande água fresca que tanto nos alimenta, que tanto nos hidrata, e ao mesmo tempo também que nos permite calma, parcimônia e tempo de escuta ao outro, né? E escuta de nós principalmente, né? Para a gente fazer estarmos debaixo de uma sombra, né? Então, acho que é isso que fica para mim, né? O lugar da gente poder respirar com tempo, calma e parcimônia. Nessas trocas, né, que a gente vem fazendo, você comentou que você aprendeu uma outra forma de perguntar para os outros, né, para as pessoas queridas, como elas estão, né, e que não mais perguntarmos mais se está tudo bem, mas como cada um se sente, né, como vai você. E aí eu me lembrei, você me falou que você aprendeu isso com amigos, né, de comunidades indígenas, e aí eu me lembrei quando eu li isso, né, quando você mandou o e-mail para a gente, que entre os índios totonacas no México, eles também não perguntam como você está, eles perguntam o que diz o seu coração, né? A pergunta é tucu ou minacu, que quer dizer o que diz teu coração, né? Então, talvez o que diz o coração do Léo, né? Com tudo isso. Essa é uma pergunta, Maurício, que diz o coração do Léo, vou dizer. É uma ótima pergunta para o dia de hoje, né? Porque eu vou te falar que o dia de ontem, dia 3 de março de 2021, né, diante de tudo isso que a gente está vivendo, da pandemia mundial, mas uma celeridade de outros países em vacinar as pessoas, né? A gente no Brasil bate o maior número desde o início da pandemia, com um quantitativo de 1.910 mortes, e, lógico, com dados subnotificados, né? Então, assim, meu coração ontem estava dilacerado. Eu vou dizer que ele segue dilacerado, mas, ao mesmo tempo, também com um desejo e urgência e emergência
de pensar ações, proposições, encaminhamentos e abordagens que realmente, nesse pós-pandemia que já é hoje, né, que ele não vai ser depois que nós tomarmos as vacinas, né, mas de ter esse enfrentamentos necessários ao que está por vir, né, porque eu acho que o que está por vir é muito tenebroso, já é hoje, né, mas o que está por vir, talvez a gente ainda não tenha consciência. Eu acho que, então, pensar o lugar da cultura, pensar o lugar da arte, que é o lugar que nós bebemos, é o que esse coração dilacerado hoje está mergulhado, né? Então, como vai o meu coração, ele tá assim, hoje ele está mergulhado no grande bálsamo de arte e cultura para poder, de alguma forma, movimentar e movimentar-me nessa estrutura nefasta, né? Porque o dia de ontem foi muito... Não que não todo o percurso da pandemia não esteja sendo, mas quando a gente chega e constata ao número desse, e ao mesmo tempo também uma paralisação político-nacional, né, que a gente tem aí visto, não tem como a gente não paralisar. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lugar, né, de um movimento antes de dilaceramento, né? Ou seja, o coração está caminhando, está pulsando. Então, acho que é um pouco disso. É muito interessante isso que você fala, Léo. Posso te chamar de Léo, né? Por favor, Podemos, Leonardo, é né? só Não só quando eu, querem mas brigar todo mundo, comigo. como todo Leonardo, vem mundo que aqui. está nos ouvindo e vai nos ouvir, né? É, mas é muito interessante te ouvir falar isso, porque tem algo do marco, né? Que é muito triste, esse marco que você traz, né? Mais do que triste, eu acho que ele nos atravessa de formas que talvez a gente não tenha nem consciência de como é forte, né? Mesmo as pessoas que estão mais brincando um pouco com a palavra, assim, imunes a essas informações, né? Atravessa, né? E tem algo que eu queria levar para esse outro lugar, que é marcos. Esses marcos, né? Como que esses marcos são importantes? São os marcos que nos unem, que nos fazem olhar juntos para as coisas e juntas para as coisas, né? E aí eu queria voltar um pouco na sua história e talvez descascar mais uma camada dessa cebola, assim. Nos conta alguns marcos que fazem Léo. Eu acho que o primeiro marco, né, é interessante você falar disso, porque me desperta um marco muito primordial da minha vida. A gente, quando entra nesse mundo da academia, né, esse mundo da produção de conhecimento, mestrado, doutorado, graduação, currículo Lattes. Currículo Lattes é aquilo tudo que você faz, que você desenvolve, né, e ao mesmo tempo também tem um espaço para falar de si. Eu sempre fiquei muito intrigado com aquilo, que eu falei, gente, eu não sou um conglomerado de titulações e de papel, né? E eu acho que o grande marco foi quando eu tomei essa consciência, porque isso vivia na minha vida, né? E essa tomada de consciência veio da onde? Eu sou Leonardo Moraes Batista, filho de Selma Moraes Batista, irmão de Vanessa Moraes Batista, neto de Maria de Lourdes Diogo Moraes, sobrinho de Luciana Maria Moraes, Lúcia Maria Moraes, Bernadette de Fátima Moraes, Edna Moraes, criado e forjado no matriarcado de mulheres negras, yalodês, mulheres fortes, potentes, né, que de alguma forma muito me ensinaram e me ensinam ainda no dia de hoje a que é existir nesse mundo que persiste e insiste numa necropolítica e num racismo estrutural sobre a vida das pessoas negras, né? Então, quando eu penso nas dificuldades do meu cotidiano, esse marco familiar, essa estrutura familiar de mulheres negras, né? Isso é um sustentáculo para poder ter sem enfrentamentos nesse cotidiano que a gente vive. Então, acho que esse é um dos primeiros marcos, né? O segundo, ele está muito conectado ao lugar da música, né? A minha vida ela é marcada por diversas expressões e práticas artísticas, mas a música talvez seja o centro, porque veio muito dessa dinâmica e desse lugar, que eu comecei muito moleque, né? Eu tenho 30 anos de estudo de piano. Comecei a fazer piano em projeto social aos 7 anos de idade, na igreja da minha avó.
E dali vai para a escola de música, vai para o conservatório, vai para a faculdade, mora fora, volta, vem, faz bacharelado, faz mestrado, faz doutorado, faz especialização, e vamos embora fazendo, né? Mas, diante disso tudo, né? E aí também banhado num lugar muito center-eurocêntrico de fazer música, né? Eu tenho paixão por Bach, por Beethoven, por Chopin, por Rachmaninoff, mas, ao mesmo tempo, há na minha égide, enquanto pessoa negra, uma necessidade de um desprendimento que é decolonial e que é contracolonial. Vamos pegar esses dois conceitos aqui para poder conversar. Que de alguma forma me pergunta: será que é essa música que te faz bem, te vibra? Me vibra, sim, me move, porque foi o que eu aprendi, foi o que colonialmente me foi dado dentro dessa estrutura de formação musical na vida, né? Mas, e eu falo que é um marco porque hoje, né, muito mediado por tudo aquilo que as pessoas dos movimentos negros fizeram na década de 60, 70, 80, 90, e com a implementação das políticas de ações afirmativas, né, que de alguma forma tecem essas descolonizações e contracolonizações, ativaram em mim a necessidade de mudança estrutural desse processo musical da minha vida, que eu não deixo de tocar Bach, Beethoven, Rachmaninoff, Chopin, Villa-Lobos, Debussy, todo mundo que eu gosto, mas eu me permito fazer outras práticas de improvisação, outras práticas de composição, outras práticas que também, de alguma forma, possibilitam um mergulho, né, na musicalidade, nas práticas negras, pretas de fazer música, né, se assim a gente pode dizer. E partindo muito desse Brasil, né, que é uma diversidade enorme. E o terceiro marco, que eu acho que tem esses três, se deixar, eu vou falar vários marcos. Então, assim, vou tentar pautar os três e depois a gente vai desenrolando. O terceiro marco talvez seja o Sesc na minha vida. E aí é importante falar desse lugar, porque o Sesc eu entrei lá moleque, né? Eu tinha 25 para 26 anos, era um garoto. E eu entrei para atuar na gerência de educação do Departamento Nacional do Sesc, para fazer um processo de implementação da música na escola diante de uma aprovação da 11769, que foi aprovada em 2008, como obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica. Eu tinha acabado de sair da licenciatura e passei no processo seletivo e fui lá participar desse SESC e, ao mesmo tempo, ter contato com todo o Brasil, né? Porque lá no Departamento Nacional a gente faz essa gerência política, administrativa, educativa, cultural, para todos os outros SESCs do Brasil. E eu falo que é um marco porque o SESC me deu um grande presente, foi conhecer todo o Brasil. Eu conheço particularmente todas as capitais e muitos interiores desse Brasil. Então, assim, e compreender a potencialidade dessa terra pindorama chamada Brasil, é por isso que eu falo por isso que meu coração dilacerado tá banhado em arte e cultura, né? Porque, de alguma forma, a gente observa a nossa pluralidade cultural e a diversidade de corpos que produzem toda essa pluralidade cultural e que a gente precisa estar atento, né? Principalmente nós que trabalhamos com arte, com mediação, né? Com ação. E hoje, né, eu atuo no programa Cultura, com a responsabilidade de implementação de uma outra área, que é a área de arte e educação, e que também me vibra, né, o coração, o olhar, a vida, porque, de alguma forma, a gente tem como centro o lugar da mediação cultural. E aí a mediação cultural nunca é sozinha, ela é sempre participativa, colaborativa, engajada e, sobretudo, política, porque a gente discute proposições e inventa ações junto com as pessoas que estão ali cotidianamente com a gente, trocando, intercambiando e fazendo, produzindo arte, produzindo cultura. Então, acho que esses três marcos aqui, eles delineam um pouco aquilo que estruturalmente eu tento ser, porque eu acho que a gente nunca é, a gente se constrói nesse cotidiano, né? Léo, acho que aproveitando um pouco, né, esse caminho que você está apresentando, que tem muito a ver com a tua história, e dar seguimento a essa tua própria história, acho que você podia compartilhar um pouco também como é que vem sendo esse desenvolvimento
dessa tese de doutorado, que é feita de forma colaborativa, né? Eu acho que isso é muito forte no teu caminho, esse reconhecimento desse tecer de experiências conectado numa rede, e não só, né, esse currículo Lattes individual, mas você tem essa consciência que tudo que a gente faz está conectado, né, em uma rede muito mais ampla. Eu acho que isso tem a ver mesmo com a ancestralidade, né, da nossa cultura, que é realmente advinda, né, dessa potência em rede feita entre várias pessoas e também com a natureza. Acho que você podia falar um pouco também para a gente como é que vem sendo esse desenvolvimento da sua tese de doutorado, que é feita de forma colaborativa, né? Sim. Acho que a palavra-chave para poder falar desse lugar é saúde. Eu queria falar de saúde e vou estruturá-la sobre 2 lugares, que é o de sutura e o lugar de cura. Eu entro no doutorado em 2018, né? Eu venho... Melhor, voltando. Como eu falei, né? Eu tenho um curso de bacharelado em piano interminado. Depois eu fui entender por que ele foi interminado. Eu falo que é interminado porque eu ainda pretendo voltar em algum dia para terminar esse meu curso de bacharelado em piano. Eu tinha uma professora que falava assim para mim: você nunca vai ser pianista. Eu não entendia. Eu não entendia o que ela falava. Eu tinha uma boa leitura, eu tinha uma boa praxis, eu tinha uma boa destreza técnica no instrumento, mas eu era o único aluno negro do curso de bacharelado em piano da Unirio. Não terminei. Foi muito violento, foi muito difícil, sorteio, não dava conta. Aí eu disse, vou abandonar esse curso. E minha mãe falou na minha cabeça que eu tinha passado na mesma época para medicina veterinária, mas eu abandonei essa vida. Falei, não, sou artista, né? Desde moleque tocando em palco, esse é o meu desejo de vida, né? E aí eu fui fazer a licenciatura, né? Licenciatura em música, e aí me encontrei como professor, como educador, me entendi desse lugar e sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? E aí no Conservatório Brasileiro de Música, porque o Rio de Janeiro ele tem 3 universidades de música: a Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, a Unirio, o Conservatório Brasileiro de Música, que é uma universidade particular, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que eu fiz o meu mestrado na área de educação musical. E hoje eu pratico meu doutorado na área de etnomusicologia, que é uma parte, vamos dizer que é uma parte irmã da antropologia que estuda as práticas sonoras, etnografia, desenvolve a etnografia das práticas sonoras. Eu sempre, nesse trânsito, né, nessa relação que sai da música de concerto e pensa as músicas que advém da plenitude, né? E é muito louco, né? Porque eu me lembrava sempre um moleque com 12 anos, eu lembro que 6 horas tinha um programa Rádio Funk. Eu ficava no quarto escutando funk, ia com minha prima mais velha para o baile funk com ela. Tinha matinê na época. Isso tudo foi cortado. Quando eu ingressei no curso de bacharel, eu falei assim, isso não é música, era o que me falava. E é muito louco, né? Porque isso é muito violento. Como é que isso não é música? Aquilo que sempre me sustentou, que sempre me divertiu, que sempre me moveu, que sempre me inflamou, né? Então, e aí eu conheço o movimento Baticu, é um movimento de juventude negra, LGBTQIA+, para a juventude negra, sobre estéticas negras, para tudo de negro para negros, né? Um lugar assim, gente, me encontrei nesse lugar, né? E é um movimento que tem assim a festa Baticu, que tem o selo Baticu que resgata antigos funkeiros e lança novos funkeiros, rappers, e também tem a Escola B, que é a escola de formação, né? Então essa é a Baticu um pouquinho, que eu vou explico rapidamente, porque eu acho que interessa mais a gente falar do percurso desse doutorado da pesquisa participativa, né? E aí, então, eu em 2017, eu faço processo seletivo para ingressar no doutorado, depois de 2 anos de descanso, terminei meu mestrado em 2015. Então, trabalhei um pouco, pensei um pouco mais, e eu falei, cara, eu preciso não ter um projeto branco, eu preciso ter um projeto preto. E aí foi, então, que eu decidi desenvolver pesquisa sobre a Baticu. Só que é isso, né? Eu acho que
o percurso das práticas e como a etnografia, de alguma forma, na sua crise antropológica toda, né, de alguma forma pensa que você não... Como é que você vai desenvolver uma etnografia e vai ensinar sozinho pelas vozes das pessoas aquele trabalho, né? Então, muito provocado pelo... Eu posso chamar de meu guru, sim, meu parceiro, amigo e orientador Samuel Araújo, que tem um incrível trabalho desenvolvido na Maré, com 20 anos de trabalho, de pesquisação participativa, né, muito fundamentado pelos conceitos, ideias e concepções de Paulo Freire, Vasco Uribe, Orlando Paus Borda. E aí fui muito mediado por esse lugar e muito mediado também por outro amigo, que é um irmão também, que é o Pedro Mendonça, que na época tinha o grupo de pesquisa Dona Ivone Lara fazendo o seu doutorado e que hoje eles continuam com o grupo, né? Com o GPDIL, que é o grupo de pesquisa etnomusicológica Dona Ivone Lara, um nome lindo, que linda homenagem que eles fizeram. E ele me perguntava, você vai ficar fazendo pesquisa de escritório? É isso mesmo? Você não tem vergonha na sua cara? Um homem preto, uma bicha preta? Né? Assim, que absurdo, né? E eu ficava maluco com aquilo, não entendia, né? Até que em 2019 rolou em janeiro um edital do Uniperiferias, que é uma universidade das periferias aqui na Maré, no Rio de Janeiro, que tinha proposição de ter financiamento de bolsa para o doutorando e mais 5 estudantes. Eu falei, é agora, vamos embora. E aí a gente ia ali naquele percurso, isso foi em janeiro, tinha até março para enviar o projeto, e era época de carnaval, saudoso carnaval. E então, aqui, a Baticu promove o Carnacu, que é um auê, é um grande evento, né? E aí, na página, né, da divulgação do evento, eu lanço o convite. Olha, eu sou doutorando, estou desenvolvendo pesquisa, tem a possibilidade de um edital, está aí aberto. Quem tiver interesse, me manda inbox. Apareceram 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, ficaram 4. Ficaram Victor Cantuária, Tamara Colares, Danilo dos Santos, na época Isis, que saiu e a gente muito motivado, né, porque só tinha uma mulher no grupo, né, e 3 homens, 2 bichas, um hétero, e só uma mulher, o que a gente faz? Então a gente abriu para a conversa de novo, né, e aí já no coletivo, né, muito rápido ali em fevereiro, em março, para tomar essa decisão, e aí chega a Axa Braga para compor o time. Então, hoje nós somos o grupo de estudos e pesquisa etnomusicológica Negô, composto por mim, Leonardo Moraes, por Axa Braga, Tamara Colares, Danilo dos Santos e Victor Cantuária, todas pessoas negras, praticantes da Baticu, de formas distintas, algumas pessoas produtoras, responsáveis pelo bar, outras pelo caixa, praticantes, ou seja, a gente tem um mosaico muito plural dentro do nosso grupo. E não são pessoas da música, o que é mais interessante. São todos universitários, a Axa da Letras, a Tamara da Pedagogia, o Victor da Dança e o Danilo da História. Ainda estudo, ainda informação. E o caráter da pesquisa, né, ele tem, sim, um foco em discutir a questão do funk carioca, atravessado por discussões de raça, gênero, territorialidade, sexualidade, questões de acessibilidade, ou seja, pensando a dimensão interseccional no modo mais expandido, né? E, de alguma forma, tem um caráter politicamente participativo, porque nós escrevemos essa tese de doutorado coletivamente, o que, de alguma forma, já destrambelha totalmente a cabeça da academia, né? Porque como é que você vai escrever uma tese de doutorado coletiva se essas pessoas não participaram do processo, né? E aí vem toda aquela discussão de notório saber, né? Porque se estão escrevendo, eles têm notório saber para produzir o conhecimento da mesma forma como eu, que fiz o processo seletivo, que tem os ritos, né, que a academia branca, burguesa, hétera, normativa, coloca como pauta diante de um pacto narcísico da branquitude, como o nosso Cida Bento bem coloca na roda, né? E muito sedimentada pelo que Abdias fala sobre o mito da democracia racial, como se tudo tivesse bem, a gente não precisasse inventar outras dinâmicas, outras abordagens e outros processos para pensar a pesquisa, e sedimentada no racismo estrutural e no racismo institucional, né? Essa é a nossa academia brasileira pública.
mas a gente está lá, de alguma forma, intervindo, e aí eu falo, por que é um lugar de saúde? Porque eu compreendo essa questão toda que nós desenvolvemos com pesquisa, que é pesquisar a juventude negra, que é pesquisar funk carioca dentro de uma estrutura de uma universidade totalmente eurocêntrica, que ainda está pairada lá no século XV, que nem 19 está, é tão atrasada que está no século XV, que pensa a juventude negra, pensa questões LGBTQIA+, e entende que a música ela não é superior às vivências que nós obtemos no nosso cotidiano. Pelo contrário, a música é parte de um processo comum vivenciado por todos nós, né? Mas é dela que nós partimos para desenvolver todas essas discussões. Então, esse é um processo de sutura. O que a gente está fazendo é suturar, de alguma forma, as memórias dessa colonização existente e persistente no Brasil. Então, isso é um lugar de saúde, e, ao mesmo tempo que a gente está fazendo, nesse processo de sutura em nós, por nós, com os nossos, pelos nossos, e para o futuro de outros que ingressarão nesse espaço chamado Universidade Pública Brasileira, um lugar de cura, né? Porque, de alguma forma, cura a nossa essência, a nossa existência, e cura as resiliências e as existências daqueles que chegarão, né? nessa universidade, ao mesmo tempo, dentro desses cursos, né? que mesmo dentro da sua concepção embranquecida e centro-eurocêntrica e norte-americanizada, de alguma forma, pelas ações afirmativas, isso é importante a gente colocar, pela luta das pessoas do movimento negro, tem alterado os seus processos e as suas dinâmicas de fazer pesquisa, extensão e ensino, né? Então, eu sou muito gratificante de ser participante do Negô e, ao mesmo tempo, também desenvolver um trabalho que é vivo, não é só um trabalho de escritório escrito por escrever. Pelo contrário, ele fala de questões das nossas vidas, pelas nossas vidas, por nossas próprias mãos, e não mais como pesquisados, mas como protagonistas do nosso próprio processo, das nossas próprias histórias de vida. Então, é isso um pouquinho. Não sei se deu para compreender legal, mas essa é a relação do que a gente tem desenvolvido. Nossa, Léo, assim, te ouvindo, eu tô com uma sensação que foi crescendo enquanto eu te escutava. E a sensação, primeiro, de um arrepio, assim, de uma corporalidade, assim, me sentir no corpo, né? Eu acho que tem algo da academia, do conhecimento, do saber, né? Que às vezes, se não decolonizado, fica só na nossa cabeça, né? E quando a gente permite, ele vai criando raiz mesmo, né? Ele vai assentando, vai mudando de tom. Então, queria te dizer isso, te ouvindo, senti isso fisicamente. E a sensação dessa materialização do tangível da sua fala, né? De imaginar junto com você essa outra forma de fazer, né? Outra forma de pesquisar, outra forma de estar, me veio muito forte a presença que, neste momento que a gente está gravando, está ausente, mas já está presente, que é quem vai ouvir. E quem vai ouvir, né, vocês que estão ouvindo, no futuro, que é agora, né? Saibam disso, assim, como que é importante, assim, me caiu a ficha, vou dizer assim, de por que a gente está tendo essa conversa neste contexto do Festival Manifesta, do contexto do Parque das Dunas, do contexto de querer respirar, no contexto de discutir cultura, essa tríade, né? Cultura, saúde e natureza, né? E me veio essa presença de quem vai ouvir, e como é importante ouvir isto, né? Nomear, de novo eu vou falar essa palavra, porque eu acho que tem algo do dizer, do conversar, que pelo menos para quem está fazendo isolamento social e para quem não está, mas está sentindo a diferença nas relações, né? O poder conversar começou a tomar outro caráter também, né? E eu estou falando isso tudo porque você, no início da sua fala, você falou assim, que alguém ou alguém te falaram isso não é música, né? Ou isso não é cultura. Isso não.
né? E aí fiquei pensando, te ouvindo, né? Você desenrolar esse fio maravilhoso da sua narrativa, que não é a narrativa de uma vida, né? É uma narrativa de muitas mais vidas. Fiquei pensando, então, o que é música, né? Quando esses contornos se expandem, quando a gente pode e tem a possibilidade de conversar sobre o que é música, o que é cultura, o que é saúde, como isso se expande. Então, eu queria retornar o que é música, então? O que é cultura? Você acabou de falar, mas queria te ouvir falar um pouco mais. Massa. Eu acho que a gente pode começar se perguntando o que não é música. Porque eu acho que é uma forma muito atravessante, né? Da gente pensar o que não é cultura, o que não é música, o que não é arte, né? Porque tem sempre esse lugar do outro, e é sempre de um lugar de poder que vai sinalizar o que é e o que não é, o que pode ser e o que não pode ser. Sempre nesse lugar dicotômico, colonial e colonizante, que aponta o que se pode, o que não se pode, o que é, o que não é, o que deseja, o que não se deseja, e que é massacrante, né? É assassinante de possibilidades muitas, né? Então, o que não é música, né? Eu me lembro que ontem, eu adoro conversar, gente. Conversar é uma coisa assim fantástica. Eu acho que é o melhor lugar da relação de troca, né? Eu tenho dito que, olha, para mim, arte e educação é a arte de fazer o encontro. Então, eu acho que é bem isso mesmo. E ontem eu estava numa conversa com uma galera lá da UFMG, e olha como isso é legal, né? Essa coisa mediatizada que possibilita esses trânsitos fluidos, né? Mesmo nessa praga de vivência que a gente tem vivido hoje no meio da pandemia. E aí me veio uma pergunta, né? Eu falei da pesquisa, falei do processo, e defendi o funk. E aí eu coloquei uma música da Daisy Tigrona, que ela fala assim: tudo que eu queria só putaria com você, um chupão na xereca para um dia enlouquecer. E a gente pesquisa principalmente funk putaria, né? E é muito bom a gente pesquisar esse lugar. E aí uma das participantes da aula pergunta: mas isso não é muito... Como é que ela pergunta? Mas isso não reforça um pouco o estereótipo? Aí eu perguntei para ela: o sertanejo não reforça? O rock não reforça? O samba não reforça? O pagode não reforça? A música de concerto, quando a gente escuta Carmina Burana, que é uma putaria do início ao fim, não reforça? O axé, o pop, a chula, o lambadão, a MPB. Gente, a gente pega a ópera do malandro. É uma sacanagem, putaria do início ao fim. E aí, por que só o funk não é música, né? Então, eu acho que, para a gente até pensar o que não é cultura, o que não é música, o que tem por ali de trás que, de alguma forma, conduz a nossa sociedade brasileira a impor determinados estigmas que consideram que aquelas produções artístico-culturais não são produções artístico-culturais. E aí a gente pega o exemplo dos museus, dos cubos brancos, né? Que muitas vezes, né, você tem que passar alvejante para poder entrar nesses lugares. A gente pega, por exemplo, as salas pretas, salas de cinema, as salas de teatro, as salas de concerto, né? Lugares que, de alguma forma, condicionam, né, aquilo que é preponderante da herança colonial, que é o lugar do privilégio, né? Então, eu sempre preciso dizer que algo não é para que o meu possa continuar sempre existindo, né? Então, é muito interessante quando a gente mergulha, principalmente no debate étnico-crítico-racial, debate de gênero, debate de sexualidade, o debate, né? E aí atravessado pela discussão da interculturalidade. A interculturalidade é um debate muito avançado também. Quando a gente pensa nesse debate descolonizante, por que eu falo descolonizante? Porque ele não é posto, ele ainda é necessário se galgar, né? O contracolonizante, a gente pensa o que é música de um outro lugar, de uma outra perspectiva, né? Tem um livro que a gente fala que é o livro da Gracinha, que é um livro da Maria Luísa Prioli, que é da Escola de Música do FRJ, que ela fala assim: o que é música? É ótimo, né? O que é música? É a arte de combinar os sons por meio das melodias, harmonias e ritmo. Não é que pobre. Não é isso.
umas coisas. Música é o lugar da expressividade maior humana, da forma como eu me relaciono, da forma como eu danço, da forma como eu vivo, deixo sair lágrimas, sorrio, né? Assim, acho que são tantas outras coisas, né, que podem se dizer o que é música, e eu falo para as pessoas, né? Eu falo assim, gente, se a música não tivesse, se a música não tivesse humano, de nada seria música. Quem tocaria? Quem faria a composição? Quem faria? Então, assim, vamos desviar para o lugar de quem a faz, de quem a compõe, de quem a estrutura, né? Porque é o humano que faz. E aí é isso. Quando a gente pensa nesse lugar do humano, da pessoa, né? Da pessoa que faz, por que tem músicas que são aceitas e músicas que não são aceitas, e quem não aceita e quem aceita? E qual lugar se aceita e qual lugar não se aceita? Então, a gente vê uma divisão estrutural dentro desse lugar, que ao mesmo tempo também vai para as artes visuais, para o audiovisual, para as artes cênicas, todas as expressões artísticas, né? E que, para pensar também um lugar de cultura, perpassa por esse lugar, né? Porque essa cultura sedimentada dentro do Pacto Narcísico da Branquitude, ela tem preponderância dentro das instituições, ao mesmo tempo também dentro dos espaços de mediação dessa arte, né? E, ao mesmo tempo, também, o que se media, o que se faz mediação por esse lugar, né? E aí é isso, né? Então, o que não é música? Porque se a gente, talvez, pensar o que é música, talvez a gente vai cair lá num grande pecado, né? Estrutural, institucional, da Maria Luísa Prioli, que um dia tentou definir o que é música, né? Porque no dia que a gente tentar definir o que é música, o que é arte, o que é cultura, a gente vai estar fadado à morte, porque música ela é feita todos os dias em nós, por nós, e sobre coisas de nós e para nós, né? Então, é um pouco disso. Legal te ouvir, Léo. Acho que vou trazer um pouco aqui de onde é que nasceu esse festival Manifesta, né? Onde o Sombra e Água Fresca está acomodado. E ele surgiu no seguinte cenário. Esse projeto ele é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo Municipal de Maranhão, aqui da cidade de Natal. Né? Temos o apoio, o incentivo da Unimed Natal e outros órgãos públicos aqui da cidade, do estado. E acontece como sede o Parque das Dunas. E, diante do cenário pandêmico, a gente teve que reinventar o projeto que nós tínhamos aprovado para o ano de 2020. Né? Nós estamos em 2021, ainda executando ações, né, e o orçamento do ano de 2020. Então, acredito que isso aconteceu com muitos produtores, artistas, né, e as pessoas, de forma geral, que tiveram que se reinventar. E a segunda edição do programa Jornada no Bosque, ele também teve que se reinventar. E aí a gente foi entendendo, a nossa equipe, que um dos papéis primordiais do Jornada no Bosque é o convite a outros artistas a fazerem imersões dentro do Parque das Dunas e expressarem, revelarem dentro delas mesmas, para o mundo, como elas percebem essa temática, né? Esse eixo que a gente está trabalhando, que é cultura, natureza e saúde, né? Então, o manifesto ele surge desse cenário, onde a gente achava que era imprescindível convidar outros artistas e produtores e pensadores a viver esse momento e expressar os seus sentimentos diante de tudo isso. Então, e aí a gente percebe, bom, nós temos então algo local, temos assim uma representatividade assim de uma cena local onde pessoas estão podendo entrar na natureza, mesmo em tempo pandêmico, e expressar e criar. Isso está sendo muito legal, sabe? A gente poder convidar gente das artes cênicas, do circo, da música, do teatro, a fazer as trilhas dentro da floresta e chegar até o mar, né? Porque o Parque das Dunas tem esse privilégio. Nós estamos dentro da cidade, você cruza trilhas e quando você termina a trilha, você está diante de um mar maravilhoso. E aí, então, convidar os artistas e os produtores locais foi muito legal. Mas a gente queria também ouvir essa voz nacional. E aí, então, ressurge esse convite com Maria Eugênia, que Maria Eugênia era para ter vindo aqui em 2019, e ela não pôde. Daí, em 2020, falou, Maria,
venha para cá, nem que seja virtualmente, e vamos criar alguma coisa juntos para poder convidar e ouvir mais vozes, né? Que eu acho que é isso que você comentou, nós somos feitos de encontro, eu acho que a arte e a cultura, ela só existe por isso, por estarmos aqui nessa rede, nesse contato e nesse encontro, né? Então, eu acho que essa questão do encontro é tão importante, né? Que eu volto a trazer aquela menção no início da nossa conversa, trazendo um pouco da cosmovisão totonaca e mesoamericana, né, que pergunta, né, como sente o seu coração, e também não se pergunta, por exemplo, Léo, quantos anos você tem, né? Na cultura anal, você pergunta quantas vezes você já trocou de folhas, né? Então, dentro dessa tua referência, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que é essa relação entre natureza e cultura. Massa. Eu vou da minha infância para poder chegar um pouco no meu cotidiano, né? Assim, eu fui criado em quintal, então assim, quintal de vó, que tinha horta que meu avô cuidava, o único homem da família desse matriarcado. Nós tínhamos um pomar com mangueira, com carambola, goiaba branca, goiaba vermelha, jabuticaba, jamelão, tamarino. Tinha o orquidário da minha tia, madrinha Luciana, que era o lugar que eu mais curtia brincar, porque era coisa da criação. Acho que a natureza ela traz esse aspecto, eu vou chegar lá. Tinha um galinheiro, né, que também é um lugar do fazer, né, do cuidado, e um quintal. Que você falou dessa questão, né, quantas folhas você trocou, né? Eu era o responsável por varrer o quintal todos os dias, no final da tarde, e quiçá também no final da manhã, quando eu chegava da escola. Eu tinha uma raiva, porque varrer o quintal 2 vezes ao dia, pra que isso? Criança, né? Mas levando para a vida adulta, né, e você fazendo essa pergunta, né, hoje eu sou apaixonado assim por natureza, né? E eu hoje moro numa selva de pedra chamada Rio de Janeiro. Eu moro no centro do Rio de Janeiro, na Lapa do Rio de Janeiro, esse bairro boêmio, que aqui parece não existir Covid, né? Então, meu lugar de respiro dentro da minha casa, aqui eu estou no meu escritório, vocês não vão conseguir ver muitas plantas, mas ali na minha sala, a minha varanda é totalmente completa de plantas, né? E eu falo porque é processo, né, essa relação entre arte, cultura e natureza, porque de alguma forma tem um lugar da criação, cocriação e ao mesmo tempo também da relação com o tempo, né? Da relação temporal que também a arte, a cultura também ela estabelece sobre as nossas vidas. E eu aprendo muito, né, com as minhas plantas do meu cotidiano, né, nessa vida adulta que eu levo, e principalmente nesse estado de pandemia que eu tive, né, estamos tendo, né, que no início nós ficamos enfurnados praticamente dentro de casa, e que nesse percurso de um ano a gente se atreveu já a ir no supermercado, já visitar nossas famílias, né, mas no alto auge da pandemia, o meu divertimento, meu processo criativo, as minhas peripécias de paz era mexer na terra, era escafundrar a terra, era trocar de vaso, botar para lá, botar para cá, essa vai ficar legal aqui, né? E aí a gente pensa, né, muitas vezes o lugar, por exemplo, da tipografia. Eu pensei em tipografia das minhas plantas dentro da minha casa. Qual melhor ficaria iluminado aqui, qual precisa de mais luz, qual não precisa, qual pode ficar no escritório. Ao mesmo tempo, também, eu pensei no lugar da performance magética, né? As pessoas, nossa, como essa casa está bonita, está viva, está vibrante, né? Você, gente, isso é tudo performance. Por quê? As plantas são compositoras desse processo também, né? E, de alguma forma, exprimem, né? O que a arte também exprime, o que a cultura também exprime, né? Que eu acho que a arte, para mim, ela exprime para mim felicidade, exprime para mim paz, saciedade, né? E eu compreendo dentro desse lugar, né, da performance, da tipografia das plantas dentro da minha casa, né,
que eu escolhi estar na varanda por suas demandas e necessidades, de serem iluminadas, né? De ter maiores holofotes para, de alguma forma, elas aparecerem mais na cena, ou outras que estão dentro de casa, né? Que, de alguma forma, são dialógicas comigo no cotidiano, como todas são, porque eu converso com elas, eu troco com elas, né? Olá, Filomena, olá, Valdez, cada uma tem um nome, né? Então, a gente vai fazendo essa dinâmica como um grande espetáculo de vida mesmo, né? Então, eu acho que a natureza, né? E nessa relação do fazer, por isso que eu falei, né? Tem muito o lugar do fazer, né? Quando a gente que vem de quintal, que é criado em quintal, tem um fazer cotidiano, né? E tem um fazer criativo, né? Que você, se não trocar de vaso, se você não podar, se você não fazer, se não cortar, se você não deixar as folhas caírem para se tornar alimento futuro, né? Como adubo, que é isso, né? A arte é o grande adubo das nossas vidas, a cultura é o grande adubo das nossas vidas. A gente está sucumbindo à morte, né? E aí é isso. Se eu não cuidar das plantas, se eu não cuidar, se eu não regá-las, se eu não cortar as folhas quando são necessárias, trocar de vaso, colocar terra, colocar adubo, elas vão morrer. Então, acho que é uma relação estritamente proximal, essa relação entre natureza, e é lógico, é muito mais escondida a ideia de natureza, mas eu peguei aquilo que faz parte do meu cotidiano, né, que são as plantações, né, e que volta para mim sempre naquele lugar de sutura e cura das memórias da plantação, pegando o codinome da publicação lá da Grada Quilomba, né, porque eu acho que nesse modo de pensar arte, de pensar cultura, e aí agora fazendo essa relação, né, com a natureza e especificamente com as plantas, que é algo que eu muito curto e muito amo, é fenomenal para a gente poder pensar processos artístico-culturais, né, e educativos, sobretudo, porque lida com isso, lida com fazer e lida com criação nas suas mais variadas poéticas do seu fazer, né? Então, é um pouco disso. Ai, quanto tempo a gente tem mesmo para essa conversa? Aquela, né, que vai desdobrando, né? Essa é boa, ela tá abrindo, vamos lá. Vai abrindo, né? E eu continuo com essa sensação de presença, né? De quem está já ouvindo, né? E queria destacar uma coisa, assim, achei incrível você mencionar a artista, né? Grada Quilomba, ela é escritora e artista, uma pessoa incrível, assim. Eu tive o prazer de ir na 32ª Bienal, né, de São Paulo, trabalhar com ela. Ela esteve na 32ª Bienal, e depois acompanhar, tanto no livro como acompanhar, né, o que ela vem fazendo. E por que eu estou evocando ela de novo, assim, já que você a trouxe? Porque tem uma coisa que eu estava te ouvindo, refletindo a respeito, como que para bom observador ou para bom ouvido, né? Isso que você descreveu da relação com sua casa, da relação com as plantas, né? Essa relação que te vai, inclusive, ir lá para trás, né? Para resgatar, para curar, para também manejar, né? Não se trata só esse manejo, né, que a gente faz com a terra, com as plantas, né? E só um parênteses, como que é incrível um artigo que eu estava lendo recente de como que nesses tempos, nesse último ano, um dos negócios que mais prosperou foram as floriculturas e a venda de plantas, né? Como coletivamente tem algo que está acontecendo que a gente acha que é só um dado de mercado. Não é. Tem algo mais, né? E aí, bom, só para fechar um pouco o comentário que eu queria te ouvir um pouco mais, é que, por um lado, a sua fala me faz perceber que, para bom ouvido, ou para quem está prestando atenção, é como se a gente tivesse aumentado o volume de algumas coisas. Então, por exemplo, isso, a necessidade, a urgência de falar com a terra, falar com a natureza, através dela, com ela, junto com ela, aumenta tanto que até numa selva de pedra, né, começa a invadir, a gente vira esse canal onde o verde volta, né, na selva de pedra.
em todas as nossas selvas de pedra, né? Porque não é só o Rio de Janeiro. E, por um outro lado, você trouxe a Grada Quilomba, que é algo que eu especificamente assim aprecio muito nela, é esse volume, que é quase um volume, ela vai num volume, a fala dela é uma fala muito, assim, como performer, né? Assim, como pessoa, ela fala bem baixinho, é uma fala que quase que você tem que parar para ouvir, né? E pensando nisso que você falou do performar, né? O performar a linguagem, é assim, me trouxe essa dimensão do performar a linguagem na Grada Quilomba. O que está sendo dito, você tem que parar para ouvir, né? Você não pode ouvir, não vai ser você no ônibus e ela num, igual aqui no centro de Belo Horizonte, né? Assim, 1,99, vem! Ela não está ele não está performando esse cotidiano, essa rua, ela está performando outro lugar, né? Então, achei muito bonito esse aumentar o volume e abaixar o volume e como que isso funciona, né? Então, queria trazer essa imagem para te ouvir um pouco mais, se te inspirar. E, junto com isso, trazer uma pegadinha do nome desse ciclo de conversas, de convite que te fizemos, que também tem a ver com essa coisa da linguagem, porque Sombra e Água Fresca, por um lado, tem, como a gente começou falando, o respiro, tem esse lugar de encontro, quem não gosta, né? E quem não precisa, é quase como se a gente fosse no que há de mais essencial mesmo, né? E, por um outro lado, me remete, por isso que eu estou falando que é uma pegadinha, né, que Maurício e eu estamos afinando assim, nas conversas, que é o oásis, a miragem, a ilusão, né? Enquanto estamos aqui tomando uma aguinha, quem não está tomando, né? Então tem esses dois lados que talvez seja essa a natureza humana, né? Essa polifonia, né? Quase ensurdecedora, né? Então, estou falando de volumes e linguagem para ver se te pegar, se não te pegar, fala um pouquinho mais. Oh, maravilha. Você falou de polifonia, Johann Sebastian Bach, né, que é o cara da polifonia e assim, é quem quando eu estou muito estressado, é quem eu toco para me deixar em paz, porque é algo que você precisa parar para fazer. Você não é aquela música, não que todas são fáceis de tocar, mas tem outras que você pega, vou tocar isso aqui, pronto, foi. Bar não, bar você tem que parar, compreender a estrutura daquilo que ele está querendo colocar, e acho que a palavra polifonia ela é muito bem-vinda ao que a gente está aqui discutindo, que você trouxe agora, né, para poder pensar também esse lugar das equalizações, né, de quais volumes estão gritantes e quais volumes estão com uma densidade talvez imperceptível ou com uma densidade perceptível à atenção ou com uma densidade extrema que torna-se perceptível. E aí eu queria pegar esses três vetores, né? Densidade imperceptível, perceptível e gritante, para a gente pensar em equalizações, né? E aí eu acho que atravessado pela dinâmica de violência e desigualdades, né, que a gente tem tão gritante no Brasil, e aí voltando lá na Grada, pensando nesse lugar das memórias de plantação, enquanto muitas vezes os corpos das pessoas negras elas estão desqualizados nessas dinâmicas de estrutura de vida, né? Eu ontem comentava com esse meu outro amigo, irmão, Glauber Rezende, que dividiu a fala comigo lá no FMG, ontem, dia 3, você que está ouvindo agora, dia 3 de março de 2021, a gente teve que resolver alguma coisa de cartório, de uma associação que nós fazemos parte, que eu era presidente, depois ele virou, agora é presidente, e aí nós tivemos que sair no horário das 5 horas, entre 5 e 6, para encontrar com o advogado e tudo. E aí a equalização gritante, né, que a mim me fere, ver o quantitativo de famílias e de pessoas negras na rua, nos lixos, nas caçambas de lixo, buscando comida, diante da atual, da crescente desigualdade, que essa desigualdade
ela começa nesse processo escravagista, né, desse afroatlântico, né, que sequestra a vida de pessoas negras de África, traz para o Brasil, e se torna factível no dia 14 de maio de 1888, que não foi o dia 13 da libertação, né? O problema foi começar o dia 14 de maio de 1888. Então, esse volume, ele é gritante, mas, ao mesmo tempo, o corpos de outras pessoas que possuem determinados privilégios, que possuem determinadas condições herdadas da herança colonial, é um volume imperceptível. E é muito interessante a gente observar nesse grande baile polifônico, né, que é em movimento, que ele não é estanque, que ele não é parado, né, o quanto, né, essas discussões, né, e aí foi muito legal você falar do trabalho da Grada, porque de alguma forma ela, com sua voz, que é muito, que está numa diapasão equalizante, que é muito brando, ela utiliza de ecos e microfonizações, né, para poder expandir aquilo que ela está colocando, né? Então, acho que isso é muito importante, porque essa equalização expandida é o que a gente tem feito, né? E aí pensar esse lugar que é o nome desse trabalho, né, que a gente está aqui conversando, que é o Festival Manifesta, o que a gente está manifestando embaixo dessa sombra e tomando essa água fresca é um manifesto que ela não pode servir somente a nós, ela tem que ser para todos, né? Então, acho que essa equalização gritante, né, ou seja, essa densidade sonora que eu quero colocar aqui na roda, com muitos microfones, com muitas amplificações, é a demanda, né, de que, de alguma forma, é necessário a gente poder pensar dinâmicas e estruturas, realmente, de uma possibilidade que as pessoas possam estar inseridas, né? E que esse cuidado e essa cura, né, que muitas vezes essa água refrescante ela traz sobre os nossos corpos, que ela possa alimentar principalmente esses que vêm buscando comidas nos lixos, que são as pessoas em estado de surto, né, que vivem na rua, e que muitas vezes são impelidas de entrar dentro dos centros culturais, dentro das salas de concerto, dentro dos espaços de performance, dentro dos cubos brancos, que são as galerias. Essas pessoas muitas vezes não têm o direito de entrar na universidade. Então, nesse processo polifônico, equalizante, que é totalmente sedimentado por uma dissonância, o que eu proponho é que a gente tome uma água consonante, né? Que assim a gente possa se afinar e, como bar, né, constrói lá a sua partida, os seus prelúdios e fugas, né, nas 24 tonalidades, em dó maior, dó menor, muito combinados, que a gente possa talvez fazer uma escuta e uma composição mais humanizada dentro do que a gente considera hoje como arte, como cultura. Essa introduzida e mediada por esse lugar do Parque Narciso da Branquitude, porque em outros lugares, em outras missões, essas equalizações têm sido pensadas de um lugar muito responsável, né? E eu vou dar um exemplo aqui de um movimento escola quilombista, Dandara dos Palmares, que funciona na região do Complexo do Alemão, que aqui todo mundo que está assistindo essa conversa talvez venha lembrar da grande guerra civil que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 2010. Muitos ônibus queimados, toque de recolhida, e essa escola funciona neste lugar, em um das comunidades, em um dos morros, em uma das favelas que compõem o Complexo do Alemão, que é um complexo de favelas, né? E eles produzem movimentos artísticos nesses lugares para, de alguma forma, envolver as pessoas com rock, com samba, e com a escola de formação para as crianças, com alimento para as crianças,
com pessoas que são assistentes sociais, eles têm uma pequena escola de música que, de alguma forma, também promovem a formação de um teste de habilidade específica que ainda existe nas universidades para o ingresso das pessoas. Ou seja, a equalização, na mesma forma, consonante, como o Grada coloca, com muitas microfonizações, lá também nesse lugar é expandido, né? Então, que a gente talvez possa aprender com esses movimentos que estão fora desses espaços de privilégio, né? E purgatório de vidas adjacentes não desejadas, que esses lugares muitas vezes faz, né? Eles purgam as vidas das pessoas não aceitas. Que a gente possa aprender com esses espaços a equalizar e ao mesmo essa polifonia dentro de uma composição estruturalmente que possa ser convidativa a todos os corpos, percepções e vivências, experiências que essas pessoas produzem. Gente, Maria Eugênia, o que a gente faz, hein? Quanta coisa linda, Léo, que você trouxe, gente, muita emoção. Estou, assim, realmente perplexo. Eu estava aqui te ouvindo e pensando, eu queria perguntar para o Léo, ele como músico, né, como um educador, que ele falasse para a gente, né, para o público que está aqui ouvindo, como que ele percebe essas distintas camadas de percepção do mundo, né, que às vezes parece que estão ocultas, mas elas estão presentes. E pensando um pouco, né, dentro dessa área da paisagem sonora do Schaeffer, né, que fica cavacando para a gente, né, provocando a gente a perceber que existem tantas camadas invisíveis na nossa apreciação e na nossa experiência de vida. Queria que você falasse, enquanto Léo, como que você vive no seu dia a dia essa abertura de véus e esse acesso a essas distintas camadas que nos coabitam? Boa, vamos nós. É um percurso doloroso, Maurício, assim, mas ao mesmo tempo necessário, né? Doloroso, necessário, e que eu volto sempre nas elodeias da minha família. Elas me forjaram no lugar da resistência. E aí eu vou falar de Léo, né? Eu também não posso falar de outro lugar, né? Então, é o lugar da minha experiência que, de alguma forma, me movimenta a observar, né? Porque como um corpo negro, vivo, resistente e resiliente cotidianamente, há um percurso de muitos véus molhados e acimentados, com muito cimento para, de alguma forma, nos encobrir. A gente quebra esses véus cotidianamente para poder atravessar, né? E, de alguma forma, nos suturarmos e nos curarmos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: hoje, vou pegar o meu lugar profissional, talvez, para poder delinear um pouco a sua questão. Eu trabalho no SESC, no Departamento Nacional do SESC, na gerência de cultura, e atualmente eu respondo pela área de arte e educação. Ou seja, pelos programas educativos em diálogo com todos os analistas e profissionais de cultura que são também responsáveis por essa área do campo educativo no programa Cultura em todo o país. Nós constituímos enquanto rede SESC de arte e educação. Nesse lugar, existe uma dinâmica educativa e formativa para nós, onde a gente compreende o que é necessário nós mergulharmos, quais são as necessárias atenções, escutas, olhares, atenções, a determinados processos que muitas vezes foram ditos para nós, e aí volta aquilo que a Maria Eugênia colocou, o que é dito que não pode, que não pode, da forma que pode, né? E eu acho que, sendo Léo forjado no matriarcado de mulheres negras, eu inevitavelmente não posso esmorecer diante da necessidade das demandas
das pessoas que são alijadas dessa dinâmica societal que a gente vive nesse cotidiano, né? E aí, como pensar estruturas educativas, como pensar o ingresso dessas pessoas, como pensar a real acessibilidade, pensar acessibilidade também aqui no modo mais expandido possível, não somente para pessoas com deficiência, mas é para pensar, eu estou fazendo um programa educativo que vai mediar os espetáculos do palco giratório, né? Será que as pessoas têm dinheiro de passagem para assistir os espetáculos do palco giratório? Será que nós temos possibilidade de produzir um lanche coletivo para que as pessoas possam se alimentar? Porque algumas dessas pessoas talvez não tenham grana para comer quando chegam em casa. Então, a gente vai no âmago da coisa, que é tão violenta, né? Dentro desse lugar, e muitas vezes a estrutura pergunta, mas para que isso? Porque advém de um lugar, por exemplo, se eu vou aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meirelles, no Teatro Poreira, ou no Centro Cultural do Banco do Brasil, na Caixa Econômica, ou na Fundação Roberto Marinho, lá não precisa. As pessoas têm sempre dinheiro, elas vão sair dali e vão para um restaurante caro comer e tomar vinho, espumante. Então, é necessário nós que nos comprometemos a desenvolvermos ações e dinâmicas educativas para as pessoas que possuem até 3 salários mínimos, e olha que já é muita coisa no Brasil, e aí eu pego a pessoa que tem até um salário mínimo mesmo, né? Quando a gente se promove esse lugar, quando a gente promove uma ação educativa lá no interior do Amapá, onde muitas vezes a precariedade é maior, ou aqui, né, nas Palafitas em Caxias, no Rio de Janeiro, ou na Quebrada em São Paulo, ou nas comunidades mais vulnerabilizadas de Sergipe, né? Eu tenho que pensar dentro dessa forma. É inevitável que eu, como educador, que fui forjado nesse matriarcado de mulheres negras com muita dificuldade para nos criarem, atravessado por toda essa concepção, né, de formação dos movimentos negros, e ao mesmo tempo também compreendendo toda a necropolítica existente sobre a minha vida, que é uma estrutura que está institucionalizada e carnificada dentro da dinâmica societal brasileira, eu não posso esmorecer ao mesmo tempo também pensar uma dinâmica outra, diferente do que eu fui introduzido e ao mesmo tempo também e sou questionado quando eu penso essas outras dinâmicas, né? Tem passagem, tem como colocar um ônibus, tem como colocar o lanche, o ingresso, ao invés de R$10, pode ser R$1, porque eu também acho que é importante a pessoa também, de alguma forma, e aí, com muito carinho, com muito cuidado, eu falava o lugar do consumidor, porque ela quer consumir aquele produto, né? Então, de alguma forma, que maneira, né? São 50 centavos, o que a gente pode fazer a partir daí? Então, pensar muitas possibilidades, eu acho que elas vão de encontro com isso que você coloca, né, Maurício? Porque eu não sou, que eu falo até para as pessoas, né? O SESC não é feito, por exemplo, de paredes, cadeiras e armários. Ele é feito de pessoas e faz as suas ações para pessoas. Então, como de pessoa para pessoa a gente pode dialogar? Como de pessoa para pessoa a gente pode construir? Como de pessoa a gente pode emancipar, transgredir e libertar aquilo que Paulo Freire tanto coloca na roda, né, que tem sido tão perseguido no seu pensamento no cotidiano, né? Então, eu trabalho nisso, né? Meu trabalho, minha vida, minha essência está intimamente consumida pelo lugar da transgressão, pelo lugar da emancipação, pelo lugar da libertação. Nossa, Léo, que generosidade. Eu fico com essa imagem, assim, que é uma imagem que ressoa profundamente com a minha experiência em museus, em centros culturais, né? Como gestora de processos que vão ao encontro daquilo que você descreveu. E quando você trouxe isso, a estrutura pergunta, para que isso, né? A estrutura pergunta, isso por si só é uma imagem incrível, né? Me vi em muitas situações da minha experiência como gestora cultural diante dessa estrutura que eu achava que era eu, né?
e não é, sempre tem algo, uma outra, né? E me fez desejar, assim, e encerrando a nossa conversa com essa pergunta que eu queria verbalizar, que é o que é experiência cultural, afinal, né? Porque igual você descreveu, quando a gente vai numa programação, seja no cinema, seja para assistir um show, e eu estou falando assim como se fosse menor, não é, só assim, a simplicidade de vou lá no cinema, vou lá ver na praça pública, né? Um show de graça que está acontecendo. A experiência cultural começa na hora da escolha, começa no lanchinho que você vai fazer, levar ou comprar, né? Em quem você vai encontrar, na sua companhia, quem vai sentar do seu lado direito, esquerdo, à sua frente, atrás, né? A gente começa a se tornar esse corpo ativado, né? A cultura tem isso, essa experiência cultural nos torna esse corpo ativado, que tudo inclui, né? Tudo está digerindo, tudo está consumindo, e mais do que consumindo, o que você falou é participando, o desejo de participar. Então, eu entendo esse R$1, 50 centavos, seja o que for, mais do que uma loja de consumo, tem algo aí do próprio processo que é de querer participar, querer contribuir, porque é isso que, assim, a experiência cultural tem essa generosidade, né? Assim, então, queria te agradecer imensamente, assim, estou aqui desde o início, assim, permeada por essas questões. De novo, falo, assim, como que é incrível poder ter uma conversa, um momento de respiro, um momento que nos dá um alento, que nos ensina. Então, acho que tem algo da tríade, né, que o Jornada, que o Maurício lidera, já traz, apresenta ao mundo, né, que é essa tríade da cultura, da educação, da cultura, da saúde e da natureza, e a palavra educação toda hora me escapa, inclusive acabei de errar, porque toda hora ela vem, é como se ela solicitasse ser dita, né? Então, queria te agradecer pelo tanto que você, nesse processo educativo participativo, nos ensina com uma conversa. Então, muito obrigada, e a conversa continua, né? Por favor. Maurício, vai falar alguma coisa agora? Eu agradecer realmente a tua presença aqui com a gente. Eu acho que o público que está assistindo aqui tem muito a desfrutar das suas palavras e da tua experiência, né? Eu acho que o Manifesta e o Sombra e Água Fresca veio para isso, veio para compartilhar a experiência, sensibilizar, né? E trazer novas possibilidades, novos sonhos, para que a gente, mesmo diante de tantos desafios, a gente siga firme, a gente siga com força, a gente siga com alegria, né? E diante de tudo isso, com muita gana de luta, de muita transformação. Eu acho que Léo trouxe isso, Léo traz isso, Léo vive isso. Então, te agradecer, Léo, pela sua presença, por estar conosco aqui. Que legal. Nossa, eu fico assim, lisonjeado com as palavras de vocês, Maria Eugênia, Maurício, porque esse lugar mesmo, né? Como a Eugênia provocou, o lugar da experiência cultural, ela não tem como não ser atravessada por aquilo que nós somos, né? E como lugar do participante, e eu boto até mais lenha nessa fogueira, né? Como lugar do praticante mesmo, né? Porque ativa modos muitos, né? Nesse processo de fazer, de ser, de estar, de criar, de movimentar e ativar, né? Porque mais que o lugar do praticante, da praticante ou de praticante, né? Não me botar tudo na roda, né? Eu acho que eu acho não, tenho certeza que movimenta toda uma estrutura. E é bem interessante da gente pensar nesse término aqui de conversa, o quanto esses praticantes, corpos dissidentes não aceitos nesses lugares estruturais, estruturantes, estruturados, têm desestruturado toda a dinâmica, né? Então, isso é muito legal, porque a gente está vendo aí mesmo diante disso tudo, né? Movimentos muitos, como esse daqui, né? O manifesto, o Sombra e Água Fresca, que de alguma forma mata a sede da estrutura violenta que a gente vive nesse país, né? E nos coloca
em um lugar de uma proteção muito cuidadosa, né? Porque o lugar da sombra, ele não é um lugar para se viver individualmente, ele é um lugar para se fazer prosa coletivamente, né? Então, eu queria concluir aqui, né, que para mim é isso. Sombra é o lugar da prosa coletiva, é o lugar do abraço, é o lugar do contato, é o lugar da troca, é o lugar do café da tarde, do chá da tarde, né? É a figura que me fotografa a mente, né, nesse momento. E a água fresca é essa, né? É essa água que mata a sede daquilo que guiça a nossa garganta, né? Uma coisa que seca, né? Então, eu acho que movimentos como esse que vocês estão desenvolvendo, né? Movimentos como outras pessoas também estão desenvolvendo nesse período pandemônico, né? Porque eu acho que não tem outra palavra para a gente poder chamar, mediado por esse capitalismo que a gente vive, matou a minha sede hoje. Então, assim, muito, muito obrigado pela oportunidade e vocês todos que estão aqui, né, nessa escuta ativa, praticando conosco essa escuta ativa. Muito obrigado pela oportunidade também de interlocução na escuta das questões daquilo que eu coloquei. Então, acho que sintam-se abraçados por mim. Um grande abraço em você, Léo. Maria Eugênia, tamo junto. Léo, lindo dia para você. Obrigado por participar conosco, tá? Tamo junto.